Fala, sensato, sensata, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal mais sensato da mídia brasileira. Mas para não perder o costume do nosso amigo Andrew Garcia, vamos lá. Bom dia, boa tarde e boa noite. Fala comigo, Ramon, e esse debate sensato aí desse clássico aí que promete altas emoções? Fala comigo. Fala aí, Hamilton. Esse clássico aí é sempre cheio de emoções. Esses jogos aí são sempre bem disputados, sempre jogados na bola. Às vezes tem aquele troca de Às vezes vai porrada na ali, né? pancada também e já resolve tudo. É isso aí. Mas esse Pois jogo aí é. é danado para sair empate também. O que mais É. sai entre Flamengo e Botafogo é empate. Não, com certeza. O Flamengo aí, né, com polêmicas, com muita coisa envolvida nos seus bastidores. Lá no Flamengo é um turbilhão de problemas a todo instante, né? É um clube que nunca tem paz. Já pelo outro lado, o Botafogo aí tentando se reerguer, né, com a nova SAF, né, com esse projeto aí de resgatar a estrela solitária. Bom, para essa partida aí, vai ser um jogo aí duro de se ver do ponto de vista das duas equipes. No sentido assim, do Flamengo, por essas outras questões aí de bastidor, por exemplo. É, esses bastidores aí podem acabar atrapalhando até demais o clube também, né? Ainda mais com essa última declaração do Jorge Jesus aí, que queria voltar, ainda declarou que esperava a proposta até o dia 20. Eu- Acabou, acabou sendo até, eu acho que uma falta de respeito com o seu compatriota, né? Eu vou ter que discordar de você, cara. Já vou logo discordando, porque assim, eu cheguei até a comentar a respeito lá no vídeo do resumo lá das rodadas do Brasileiro, da Série A, da quinta rodada. Eu vou ter que discordar disso de você. Eu não achei falta de respeito, não. Pode-se questionar aí o fato de profissionalismo, enfim. Mas, cara, coloca-se no lugar dele. O cara ali, ele foi sensacional dentro da equipe do Flamengo, ganhou mais títulos do que teve de derrota. Então, assim, o cara é muito querido pela nação, por tudo que ele fez à frente do Flamengo, tá? Não, De eu fato é até isso. entendo o seu ponto de vista, mas os dirigentes foram lá, tentaram fazer de tudo e ele que não quis vir, pediu para esperar. Por isso que eu acho que acabou sendo até um pouco de falta de respeito depois de o outro técnico estar no clube. Cara, eu vou continuar insistindo numa coisa. A diretoria do Flamengo, eu acho que tem a mesma picuinha que teve com o Rafinha, tá? O lateral direito que hoje está lá no São Paulo lá. Sabe por quê? Os caras quiseram sair, certo? Os Sim. caras quiseram sair. O Rafinha usou sua cláusula e o Jorge Jesus aí, devido a outras situações, que, na verdade, assim, tem muitas suposições. Muita gente sabe muito pouco a verdade de fato, o que envolve Jorge Jesus, Flamengo e diretoria. Para mim é isso. O que eu tenho para dizer a respeito disso? Chega, se um quis, outro não quis, aí fica um disse e não me disse. Eu só sei o seguinte: a diretoria do Flamengo, quando saiu daqui do Brasil e foi para lá, para a Europa, tentava contratar um técnico e tal, pode ter até ido lá no Jorge Eu acho que Jesus. fizeram até declarações demais que acabaram causando muita balbúrdia lá fora também. Então acho que isso pode ter atrapalhado também. Sim, com certeza. Então, assim, o Jorge Jesus, na minha opinião, cara, ele tá desempregado, ele tá fazendo dele. E ele sabe a importância que ele tem dentro do clube do Flamengo, Sim, ele foi entendeu? muito Então, ele importante dar porque ele essa trouxe até declaração para ele é os títulos normal. que o Flamengo mais queria. É normal. Se a gente pode questionar aí o antiprofissionalismo, enfim, de não respeitar um companheiro da profissão, mas, de fato,
Ele não tá errado, não. Ele tem que partir para dentro mesmo e ponto final. Entendeu? Não que o Paulo Souza não seja um bom técnico, mas se continuar entregando esses resultados aí que ele tá entregando, vai acabar saindo do cargo também. Cara, é o que eu falei. O Paulo Souza, ele pegou para si essa situação e ele sabe que no fundo, ele não está conseguindo fazer o que espera dele, tá? Ele não está conseguindo fazer isso. Usou o campeonato carioca para quê? Conseguiu algum resultado? Obteve alguma coisa? Não teve. Não Perdeu o Carioca, perdeu o jogo lá para o Atlético lá, que tudo bem que era um jogo, mas perdeu nos pênaltis, que aí já nos pênaltis para mim não é culpa do técnico, o jogador tem que ir lá e fazer a parte dele, coisas que não fizeram. Mas também vem demonstrando aí o início desse Campeonato Brasileiro, já começou a dar uma derrapada agora nesse jogo da Libertadores. Então assim, tem que mudar a postura. Tem que mudar a postura, começar a entender determinadas situações que o Flamengo não pode ficar refém. Por exemplo, todo jogo o Flamengo tomando gol. Pode um negócio desse? Não pode. Um time não que o Flamengo tem e quer disputar título aí... Não tomava gol direito, pô. Não tem condições. Não tomasse, mas tomava um gol e isso era em diferença de 3, 4 partidas. Então era muito diferente. Então, a defesa era muito melhor. Então, assim, ele pegou a fala do Jorge Jesus e colou para ele, porque ele realmente sabe que não tem como... Esse assunto eu acho que ele vai até baixar um pouquinho, porque o Rodolfo Landim deu uma declaração hoje sobre Jorge Jesus, que ele falou que isso não existe e que é para o pessoal esquecer esse assunto. Cara, a diretoria, os seus líderes vão tentar baixar a poeira da melhor maneira possível que for. Mas, na minha opinião, assim, se continuar persistindo, tá? Essa situação do Paulo Souza, alguns equívocos, algumas mudanças durante a partida que a gente não entende muito bem do que ele quer para a equipe do Flamengo. Então, às vezes ele começa com a formação que a gente acha que é o ideal para aquela determinada partida, mas durante a partida também ele inventa, faz umas coisas que às vezes não tem sentido. Por exemplo, tá? O Léo Pereira. Pô, você tirar um zagueiro para pôr um zagueiro que está em baixa, que está queimado com a torcida. Então isso daí não tem condições, cara. Não tem cabimento uma parada dessa. Ainda mais o zagueiro que está embaixo. Você vai tirar um zagueiro que está jogando muito melhor, muito mais que ele, para colocar ele. Aí a torcida não vai gostar mesmo. Exatamente. Então todos esses bastidores, essa última agora envolvendo o JJ, isso impacta para esse jogo diante do Botafogo. O Botafogo que está querendo crescer, está querendo vir para cima, querendo aí ser ponto de referência não só no estado do Rio de Janeiro, mas como nacional também, com essas mudanças que vem tendo em sua estrutura e na sua equipe. Igual você perguntou, eu acho que pode sim atrapalhar, porque pode ser que abale o time, se algum jogador quiser que o outro técnico venha, né? Porque isso pode acontecer dentro do clube, mesmo que os jogadores não falem. Os jogadores, eles gostam muito do Jorge Jesus. Mas eu posso ser sincero para você, só para a gente finalizar esse assunto, eu acho que não volta agora, tá? Eu acho que não volta agora. E como você disse, né? O Botafogo ele é um time que está em reconstrução, mas já está mostrando um pouco do que pode ser. Então ele também vai querer ir para essa partida aí, para ter uma vitória e ver se consegue subir ali no Campeonato Brasileiro, vai ficar na parte de cima da tabela. Certo. E uma curiosidade também que eu estava vendo agora há pouco é que a última vitória do Botafogo sobre o Flamengo foi em 2018. E foi no Campeonato Brasileiro ainda. Então, é muito tempo aí que o Botafogo não vence o Flamengo. Se é o momento de vencer o Flamengo, é agora. O Botafogo tem que ir para cima, tem que procurar fazer seu jogo. Beleza, ainda não tem uma estrutura, não tem uma definição de padrão de jogo nem nada. Tem jogadores chegando, enfim. Mas esse é o momento de ganhar do Flamengo. Você já imaginou o Botafogo ganha do Flamengo?
a crise que isso tem aumenta, Isso vai começa a aumentar. trazer de novo à tona. Então, Isso assim, o vai gerar uma Botafogo. crise, né? Então, o Botafogo, na minha opinião, ele tem que entrar consciente, cumprir ali o que o seu técnico quer e, possível, aí tentar arrancar uma vitória aí do Flamengo e deixando ainda mais o rival ainda pegando fogo, coisa que até agora, no momento, o Flamengo não teve paz para trabalhar nessa temporada. Sim. Desde o início, o Flamengo não teve tempo para nenhum técnico trabalhar direito, né? Sim. Na verdade, eu acho que o Paulo Souza teve até 2 semanas, mas não conseguiu treinar direito, eu acho. Porque a gente não viu mudanças nesse time do Flamengo naquela época. Há pouco Não vem tempo. tendo. Não vem tendo. E há pouco tempo ele até mostrou que poderia ser um pouco ofensivo, mas depois voltou o que ele faz sempre, que é recuar um pouco para depois contra-atacar. Então, assim, eu acho, eu acho muito culpa também da diretoria do Flamengo, analisando todas essas questões envolvidas, olhando para os seus rivais, diretos pelos títulos, principais títulos da competição, da temporada. Cara, erra muito na questão da escolha, na definição do seu técnico, do que se quer, do que a metodologia de trabalho. Então, assim, estão tentando procurar um novo Jesus para tentar, assim, deixar o Jesus na história, né? E o Paulo Souza, até agora, na minha opinião, pode ter melhorado um jogo ou outro, mas ainda não consegue colocar o seu trabalho ainda da forma que as pessoas imaginavam aí, os repórteres, as pessoas que cobrem o Flamengo no dia a dia. Vou te falar um técnico que eu acho que seria ideal para o Flamengo, o Joel Santana. Que isso, cara? Joel Santana, velho? Joel Santana tá aposentado, porra. Aí não, Sim, porra. Isso daí é piada nesse pronta, momento, velho. Nesse Que isso, momento cara? ele tá aposentado, mas ele sempre deu certo com o Flamengo. Não, pô, isso daí não tem nem mais que condições para poder tá à frente de um clube. Não, isso daí só pode ser zoeira, pô, é sacanagem. Bom, mas, pô, que é isso, cara? Como é que é? Nem sei o nome do Joel caboclo aí. Santana, cara. Joel Santana, pô. O cara já nem só sabe falar em inglês, show. É o Ingration, né? Pô, pelo amor de Deus, aí não. Bom, aqui é análise sensata, né? Mas realmente não dá. Eu acho que o Flamengo tem que procurar aí o quanto antes tentar fazer o que o Palmeiras faz e o que o Atlético Mineiro vem tentando fazer, dar um sequenciamento de trabalho, ter uma definição e tentar se blindar para poder ter tranquilidade para trabalhar, para desenvolver. Então, assim, isso reflete muito em relação ao que se passa no Flamengo, coisas que eles não têm esse refinamento e estratégias assim para poder deixar as coisas mais tranquilas por lá e poder desenvolver todo o potencial que esses jogadores já desenvolveram e ainda tem muito para desenvolver. Pelo lado do Botafogo, o Botafogo em construção, o Botafogo tentando aí tentar brilhar novamente, mas ainda é um time que requer muitas atenções. Então, já que o Botafogo para você tem um jogador que pode fazer a diferença? Cara, assim, jogador, ainda assim eu não vejo um cara ainda assim que toca em mim que eu resolvo o problema do time. Eu falo quando isso, eu falo tipo assim, um camisa 10, experiente, que possa resolver a camisa, ou resolver um jogo, ou, por exemplo, um próprio camisa 9 com condições ali de fazer gol em todo jogo, como o Flamengo tem o Gabigol, o próprio Bruno Henrique quando está no seu melhor momento, entre outros. A diferença de elenco é gritante, gritante, Sim. mas é uma coisa que eu falei para o Atlético Mineiro e volto a falar para o Flamengo. Não adianta ter só nome, tem que ter mais força de vontade, querer jogar bola e vencer suas partidas.
Então Isso com isso, certeza. entendeu? Porque Então, de fato é isso. se você não tem força de vontade, você não consegue vencer. Eu Ainda acho que mais. para nada, né, nada em sua vida, se você não tiver isso, você não consegue desenrolar. Beleza? Então, galera, esse foi mais um debate sensato entre Flamengo e Botafogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte aí, exceto aí essa brincadeira aí do Ramon, não sei se foi ele está falando a verdade sobre a questão do Joel Santana, mas enfim, curte o vídeo, dá aquela moral, compartilha aí com os amigos, se inscreva no canal, beleza? Muito obrigado pela sua atenção aí e tamo junto e confira aí o pós-jogo desse jogo também aí que vai ao ar na terça-feira, beleza, galera? Muito obrigado aí, valeu!